Salve, salve a todos vocês que me ouvem. Eu sou a Mestra Cigana, presidente da Federação de Capoeira do Estado do Rio de Janeiro. E vou falar para vocês sobre federação. Então, eu gostaria de colocar, quando a gente faz faculdade de Educação Física, a gente estuda dezenas de disciplinas esportivas diferentes e vai optar por uma delas depois de formado para trabalhar. Por exemplo, o técnico de futebol não vai trabalhar com outra coisa no seu futebol dele. Da mesma forma, natação, handebol, basquete, ginástica. Desta forma, na educação física, a minha especialização foi capoeira. Só que tendo em vista que a capoeira é o mais complexo dos esportes, porque você mede e classifica o esporte pelas valências físicas que ele desenvolve, e a capoeira desenvolve não só todas as valências físicas, mas também as valências psicológicas, não é? Mentais. Quem treina capoeira não precisa de terapia. O próprio berimbau dá essa terapia na sua vida. Então, e na capoeira também tem toda essa complexidade. Então, há aqueles mestres que trabalham só com confecção de instrumento, como é o caso do mestre Caranguejo. Outros só com a sua musicalidade, como foi o caso do mestre Ananias, a vida toda trabalhou no ritmo da capoeira. Outros trabalham a capoeira na sua parte de manifestação folclórica. Outros na iniciação desportiva escolar, não é? E outros na luta. Tem o mestre Santana que trabalha só na Previcap, Previdência Integralizada da Capoeira. E no meu caso, quando eu conheci a Federação Paulista de Capoeira em 1983, eu me apaixonei pela administração desportiva. E lá eu fiquei até 1995. A Federação Paulista de Capoeira, vale salientar que foi a primeira federação de capoeira do mundo, fundada em 1974, vindo a seguir a Federação de Capoeira do Estado do Rio de Janeiro, que é onde eu faço a minha gestão atual. Bom, em 95, quando a Federação Paulista completou 21 anos, nós fizemos um disco comemorativo onde convidamos diversos mestres do interior do estado para registrar essa data tão especial, e também a minha despedida da gestão, porque eu vim em 95 para dirigir a Federação de Capoeira do Estado do Rio de Janeiro a partir de 1996, tá? Chegando na Federação de Capoeira do Estado do Rio de Janeiro, encontrávamos 3 associações filiadas apenas: Associação de Capoeira Mestre Canelinha, Negrinhos de Sinhá e Mestra Cigana. Então, eu comecei a esquematizar uma administração baseada no corpo humano, onde o corpo tem vários órgãos e cada órgão cumpre com o seu papel, não é? Então, o coração não vai fazer o papel do fígado, do estômago, dos rins. Cada um cumpre com o seu papel, e foi desta forma que nós departamentalizamos a federação. Como um prato de sopa quente, nós começamos a comer pelas beiradas, que vai esfriando aos poucos, tendo em vista a resistência da capital da capoeira, Rio de Janeiro. Então nós começamos a viajar pelo interior, onde nós fundamos 24 ligas municipais, dentro desses 95 municípios. Cabe salientar que a Confederação de Capoeira representa as federações. As federações representam as ligas e as ligas representam as associações. Cada associação representa a classe de capoeirista, não é? Bom, e qual é o papel de uma federação de capoeira? Bom, cabe às federações a administração de cada esporte. Cada federação
no caso, monitora a sua disciplina, não é? A federação de handebol, de vôlei, de basquete, taekwondo, karatê, e assim são infinitas federações que nós temos aqui no estado do Rio de Janeiro, assim também como todos os estados do Brasil e a nível internacional. Por falar nisso, a Europa já encontra com várias federações de capoeira e estão realmente colocando uma ordem em seu país, porque ordem é progresso, como fala a bandeira do Brasil, não é? Sem organização não tem como progredir, não tem como subir degrau por degrau, não é? Por exemplo, quando você nasce, seus pais te registram, é a primeira providência, porque senão você não existe, você só passa a existir a partir do momento que seus pais te registrarem em cartório. Então eu sou Fátima Colombiano, foi o nome que meus pais me deram para registrar em cartório. Desta forma, o capoeirista que não é registrado em federação, da mesma forma, ele é um capoeirista à margem da lei. Ou seja, ele existe, mas não de fato e de direito. Bom, a Lei Pelé, ela veio para dar a liberdade de ter em cada estado quantas federações quanto necessário forem. Porém, pela Carta Olímpica, apenas uma federação por estado será representante do COB. No caso, no Rio de Janeiro, que nós temos umas 8 federações de capoeira, mais ou menos, a Federação de Capoeira do Estado do Rio de Janeiro, o FCERJ, representa a UFCB, que é a União das Federações de Capoeira do Brasil, e por hora a CBC está sub júdice, não é? E também somos representantes, no caso, depois que ela se legalizar. Sistema de graduação. É uma polêmica que dá pano para as mangas falar em sistema de graduação. O primeiro sistema de graduação que eu conheci foi no Rio de Janeiro, criado pela Federação de Pugilismo, Carioca de Pugilismo, não é? Que consistia no cordel verde, amarelo, amarelo, azul, azul, e depois de azul, verde, amarelo, azul, depois vinha mestre primeiro grau, verde e branco, mestre segundo grau, amarelo e branco, mestre terceiro grau, azul e branco, e mestre quarto grau, branco. Bom, mestre Mendonça contribuiu muito para esse sistema de graduação. Porém, em 95, no Congresso Técnico Nacional em Salvador, com 16 estados participantes, a CBC criou o Sistema Padrão Nacional de Capoeira, acrescentando mais um cordel, que foi o verde e azul, não é? E mudando o branco e verde para monitor, branco e amarelo para professor, branco e azul para contramestre, e o mestre ficaria só com o cordel branco, corda, cordel ou cordão. No Rio de Janeiro, porém, houve muita resistência, porque tinham muitos grupos já anteriores à primeira regulamentação de cordel. Então nós tínhamos uma sopa de variedade de cordel. Tinha mestre cordel vermelho, mestre cordel preto, branco, branco e verde, branco e amarelo, branco e azul, uma variedade infinita. E da mesma forma, o aluno batizado tinha batizado corda crua, batizado corda cinza, batizado corda verde. Então, em 98, a Federação de Capoeira do Estado do Rio de Janeiro, junto com a FNC, Federação Nacional de Capoeira, criou em Angra dos Reis, num Congresso Técnico Nacional, com a presença de 15 estados, o sistema de lacre de identificação de graduação. Desta forma, nós não mexeríamos na graduação da cintura de ninguém, não é? Porque a corda, cordel ou cordão só identifica o capoeirista dentro da sua própria academia, mas numa roda pública não identifica devido à variedade e falta de padronização das cores. Desta forma, o sistema de lacre de identificação de graduação ficou da seguinte forma: primeiro lacre, batizado; segundo, adaptado; terceiro, graduado; quarto, adiantado;
quinto, intermediário, sexto, estagiário. Até aí o sistema de graduação e lacre de identificação de graduação para aluno. A partir de então, os profissionais da capoeira. Formado, lacre de formado, lacre de monitor, lacre de professor, lacre de contramestre, lacre de mestre primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, lacre de quarto grau e, finalmente, lacre de grão-mestre. A CBC, quando criou o sistema em Salvador, eles criaram o último cordel, título de mestríssimo. E nós, no Congresso Técnico Nacional em Angra, nós optamos por criar o grão-mestre no lugar de mestríssimo, tendo em vista que o grão-mestre significa o mestre geral. Então, o mestre geral, não é? Aqueles bambas que, no caso, teriam mais de 40 anos como mestre de capoeira. Bom, aqui no estado do Rio de Janeiro, nós fazemos banca examinadora para aqueles capoeiristas que não têm mais seus mestres, a partir de formado. Então você formou com seu mestre e não tem mais mestre, não é? Então a gente faz a banca examinadora para monitor, professor, contramestre e mestre. Aqueles alunos que já têm seus mestres, a gente só legaliza o diploma que o mestre deu para ele. Então, se você vem se legalizar como contramestre, apresenta o seu diploma de contramestre dado pelo seu mestre, nós não vamos questionar o diploma que o seu mestre deu. A gente apenas oficializa o mesmo. Bom, temos a Lei 3008/98 aqui no estado do Rio de Janeiro, que obriga que todo praticante e ministrante de artes marciais sejam registrados, afiliados em suas respectivas federações. Isso se deu devido a muito transtorno causado em eventos não oficiais. Bom, como fundar uma federação, uma liga, uma associação, não é verdade? Quem está interessado. Primeiro você tem que fazer a publicação em edital, do edital em 3 jornais grandes de circulação, vai esquematizar o estatuto, fazer a Assembleia Geral e finalmente registrar em cartório para que você seja uma pessoa jurídica de direito. Bom, tem outras coisas também que eu gostaria de falar, mas eu não quero tomar o tempo de vocês. Então gostaria apenas de mostrar aqui a última publicação da revista UFCB, foi feita recentemente, e nela eu publiquei aqui algumas informações da federação. Aqui nós colocamos os nossos contatos, o hino da Federação do Rio de Janeiro, que exalta os mestres da velha guarda. Aqui nós colocamos todas as informações sobre como afiliar, como se registrar, como se legalizar e como se cadastrar na Federação de Capoeira do Estado do Rio de Janeiro. E aqui foi uma entrevista que a revista fez, curiosa em saber a estratégia que nós criamos para conseguir 479 associações afiliadas. Bom, o primeiro passo, como eu falei para vocês, foi não mexer na cintura das graduações dos mestres de capoeira, não é? Gente, obrigado pela atenção. Um salve para todos vocês que me ouviram e um ótimo congresso. Fiquem com Deus.